olha só, quando a gente quer um exemplo de país moderno, civilizado, socialmente justo e onde tudo funciona, a gente costuma falar da Suécia. Pois a nossa boa notícia de hoje vem de lá. As Forças Armadas daquele país lançaram este ano uma campanha de tolerância aos grupos LGBT. Foi durante a parada LGBT europeia em Estocolmo, em agosto desse ano. Para mostrar que estão alinhadas à causa, as Forças Armadas lançaram uma campanha publicitária em jornais, outdoors e redes sociais. 2 soldados, um homem e uma mulher, estavam com o rosto pintado com as cores do arco-íris. E durante a parada LGBT, os soldados trocaram a marcha tradicional pela dança e promoveram o slogan "We don't always walk straight", que pode ser traduzido como "nem sempre andamos em linha reta". A palavra straight também é uma gíria, que quer dizer que a pessoa é hétero. Então, o slogan ficaria assim: nós nem sempre somos hétero. Muito bacana as imagens que a gente está vendo dessa parada LGBT em Estocolmo. A gente vê muita criança no desfile, na plateia, o que mostra que a tolerância a gente aprende desde cedo. O bacana dessa campanha é que as Forças Armadas reforçam que não importa onde ou como nós marchamos, sempre vamos nos posicionar pelo direito de viver da forma como a gente quiser, como você quiser, como todos querem. Então é bastante plural essa campanha, muito bacana. Bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar de mobilidade urbana. A Rede Nossa São Paulo, que é nossa parceira aqui do Bom para Todos, se associou à Mob Cidades e contratou do Ibope uma pesquisa para saber o que o paulistano acha do tempo de deslocamento e da qualidade do transporte, principalmente o público. Bom, a gente vai falar sobre isso agora. Para falar com a gente sobre essa pesquisa, está por Skype o Carlos Aranha, que é especialista em mobilidade. Oi, Carlos, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo aqui no Bom para Todos. A gente destacou alguns dados dessa pesquisa que eu vou pedir para você comentar. E o primeiro desses dados é o tempo de deslocamento. O paulistano, ele gasta em média quase 2 horas para ir de casa ao trabalho e de volta. Demora mais quem mora nas zonas norte e na zona sul. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente em relação a 2000, na verdade, esses dados em relação a 2016 e 2017, eles estão um pouquinho diferentes, caiu um pouquinho, né, esse tempo, mas ainda é muita coisa. Sim, continua ruim para todo mundo, né, para quem é usuário do transporte público, para quem utiliza o automóvel individual, e isso é resultado de uma política errada, né, que a gente vem insistindo há décadas na cidade de São Paulo, que é a priorização do transporte individual motorizado, que na prática só atende 1/3 da população da cidade. Então, o que a pesquisa está mostrando muito claramente é que as pessoas querem se deslocar de outras maneiras, elas gostariam de uma melhor infraestrutura para a bicicleta, gostariam de um tempo menor de deslocamento no ônibus, mas a cidade precisa investir nisso, e para isso a gente precisa pensar diferente. Não me surpreende que a pesquisa desse ano tenha trazido resultados piores com relação ao ônibus, porque foi justamente o ano em que a gente acumulou 0 de investimento em novas faixas exclusivas para ônibus, em novos corredores de ônibus, e a política que a Prefeitura de São Paulo vem adotando de recapeamento de vias também dá uma pista de onde que está a prioridade política hoje, porque ela faz o recapeamento asfáltico das vias, que é muito bom, claro, esquecendo-se, porém, da segurança do pedestre, da segurança do usuário de bicicleta e da infraestrutura para o ônibus. Então você tem ruas novas, aquele tapete lindo, só que demora semanas para sinalizar novamente a ciclovia que ali estava, demora semanas para pintar novamente a faixa de pedestres, e a faixa de ônibus, que deveria ser em concreto para aguentar o peso desse tipo de veículo, não é nem mesmo planejada assim. Então é um asfalto feito para carro, é uma obra feita para esse 1/3 da população que hoje se locomove de carro e que também não está feliz, também fica parado no trânsito, também está insatisfeito com a mobilidade da cidade, e muitos deles, a pesquisa também aponta isso, estariam dispostos a tentar novas formas de deslocamento se a cidade assim os convidasse a fazer. A gente separou mais um dado que é referente ao transporte público por ônibus. E daí, olha só, metade da população de São Paulo admite que usa ônibus pelo menos uma vez por semana. Lotação, preço da tarifa e tempo de espera ainda são as maiores queixas.
A pesquisa apontou isso. Você estava falando sobre a questão de investimento. O que precisa para ter mais investimento? É vontade política de investir em mobilidade urbana? Você vê que interessante, né? Dos 3 pontos que você cita, 2 deles, né, que é a lotação e o tempo de espera, você consegue atenuar muito, você consegue melhorar muito a eficiência se você dá prioridade para o ônibus, que não é novidade nenhuma. Toda cidade, toda grande cidade no mundo vem adotando políticas desse tipo, de dar prioridade ao transporte público de massa. São Paulo é um caso ainda mais especial porque existe um peso enorme da mobilidade urbana sobre o ônibus, porque trem e metrô são muito limitados em sua cobertura, então a gente tem mais de 10 milhões de viagens por dia só em ônibus. Isso é mais do que o dobro do que o metrô carrega, acreditem se quiser. Então você precisa priorizar o espaço do ônibus na via, é simples assim, não é tão caro quanto parece, é muito mais barato do que se você comparar com obras desnecessárias que a gente já teve, que atendem somente ao carro, a quem está sozinho no carro, então pontes e túneis e viadutos todos feitos para o carro, enquanto o ônibus está parado no trânsito. Então o ônibus parado no trânsito significa isso, que você vai esperar mais tempo no ponto e que ele vai ficar mais lotado, porque ele não está conseguindo chegar com a rapidez que deveria ao seu destino. Então sim, é vontade política não só de tornar a cidade melhor para todos, né, sem distinção de possibilidade de acesso. Então, você tratar igualmente as pessoas, independente da forma de transporte que elas estão utilizando, e respeito à lei, porque a gente tem uma política nacional de mobilidade urbana em vigor há muitos anos já, vem sendo completamente ignorada nas cidades do estado de São Paulo, e você tem na cidade capital, na cidade de São Paulo, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, atrelado ao nosso plano diretor, que também vem sendo desconsiderado no momento em que o município define as suas prioridades. Então, na prática, a gente está investindo muito para poucos da cidade de São Paulo e deixando de investir onde a mobilidade urbana poderia se tornar mais democrática, mais acessível e fazendo bem para todos. O último destaque é em relação ao uso da bicicleta. Quase a metade dos paulistanos, 48%, avalia como ruim ou péssima a manutenção das ciclovias na cidade. A gente teve uma gestão anterior que priorizou a construção de ciclovias e depois que mudou essa gestão, a gente viu realmente um sucateamento. E as ciclorotas, por exemplo, que é só pintar, você não precisa construir uma faixa especial para bicicleta, é barata. Só que, de novo, não existe a vontade de ampliar o acesso das bicicletas na cidade. Sim, aí tem um ponto que vale destacar. Metade da cidade, na pesquisa, dizendo que considera a infraestrutura cicloviária ruim ou péssima. Ao mesmo tempo, 78% dos paulistanos se dizem favoráveis à construção de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, ou seja, a população é a favor e não está satisfeita com a forma como essas ciclovias estão na cidade hoje, porque elas estão abandonadas, né? É uma rede que em muitos pontos não se conectou, algumas ciclovias estão completamente abandonadas em sua manutenção física, e a gente tem também o problema da fiscalização. Só para vocês terem uma ideia, hoje 55% das multas, das infrações de trânsito penalizadas na cidade de São Paulo são relativas a estacionamento irregular, ou invasão da faixa de ônibus ou uso de celular. A gente vê pouquíssimas infrações sendo punidas quando é contra a vida. Então, quando um motorista coloca em risco a vida de um pedestre que estava tentando atravessar a faixa, ou de uma pessoa numa ciclovia, utilizando a bicicleta, isso raramente gera multa em São Paulo. Então, é natural que as pessoas se sintam com medo. Medo de atravessar a rua, medo de utilizar a bicicleta, e vão dizer que a infraestrutura é ruim por causa disso, porque falta manutenção, porque falta fiscalização contra irregularidades do tipo carro em cima da ciclovia ou velocidade alta demais para o local, e com isso as pessoas acabam apelando para o carro e a cidade vira o inferno que a gente já conhece. Então, mais uma vez, política pública para pessoas, ela vai priorizar o transporte público e o transporte ativo, que é caminhada, bicicleta ou qualquer outra forma de transporte feita com o próprio corpo. É assim que toda grande cidade no mundo próspera vem fazendo há algumas décadas já,
e a gente já chegou a experimentar isso em São Paulo, a gente vem experimentando isso em São Paulo, mas ainda com dificuldade de convencer a prefeitura e os paulistanos em geral de que a gente precisa mudar a nossa cultura de mobilidade pela cidade e a forma como nós nos relacionamos com o espaço público. Não é um espaço de passagem, é a nossa cidade. Obrigada, Carlos. Muito obrigado. Obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.